Mas há um conjunto muito complexo de tecnologias de mobilização durante a guerra que são levadas a cabo pela primeira vez, nessa altura. E isso também foi um profundíssimo fator de transformação das sociedades depois no pós-guerra. Um exemplo muito simples. O chanceler do Kaiser, o Bethmann Hollweg, logo em 1915, ele percebe que, bem, se nós agora vamos começar a indoutrinar as crianças e os jovens nas escolas, para as crianças acharem que o futuro das suas vidas é dar a vida por esta pátria chamada Alemanha, e se esta guerra está a ser radicalmente democrática, porque estão a ser mobilizados trabalhadores, camponeses, nobres, ricos, pobres, toda a gente, então o sistema político alemão tem ele também de ser transformado. E por isso o Bethmann Hollweg quer, depois não vai conseguir porque os militares vão acabar por sabotar aquilo, a iniciativa dele, mas o que ele quer é preparar um plano gradual em que está a dizer basicamente isto: bem, nós vamos exigir os maiores sacrifícios à população alemã, então nós temos que democratizar o regime também. Ou seja, o outro lado da moeda de começar a utilizar tecnologias de mobilização e de propaganda, para o Bethmann Hollweg, não é? E em retrospectiva a gente percebe que ele tinha razão e os militares alemães não, era de que a própria estrutura do sistema político alemão tinha que se transformar. Mas também as relações laborais, haver uma integração dos sindicatos, do Partido Social Democrata, na altura de inspiração marxista, não é? Naquela época, no conjunto da sociedade alemã e no conjunto do sistema político alemão. Por isso, eu acho que a Primeira Guerra Mundial já é um assunto tão complexo e que nos permite descobrir tanta coisa acerca de nós próprios, da civilização europeia, do que foi, como foi transformado e o que é hoje, que isso já dá tanto trabalho que a mim custa-me sempre dar estes saltos gigantes para começar a fazer paralelos sobre o que acontece hoje ou não acontece, ou se estamos mais próximos disto ou daquilo. Em todo o caso, como o Carlos Jorrinho e a Joana fizeram questão de abordar alguns desses paralelos, só queria dizer algumas coisas sobre isto, sobre essa questão. Achei para isso uma coisa muito importante, que foi as tecnologias são, do ponto de vista moral e existencial, neutras, isto é, são as transformações sociais que nos fazem aproximar das tecnologias para um uso ou um outro tipo de uso. Eu acho que isso é muito importante, embora eu discorde dessa visão. Mas reparem que o projeto... Mas eu acho que é uma intenção importante para a gente começar a discutir. Não é para a gente discordar, porque não quer dizer que isto não se encontre lá mais à frente. Em Portugal há sempre esta coisa que qualquer crítica é como se nós estivéssemos num processo de divergência radical e que daqui só... Estamos aqui todos. Mas só vamos resolver isto ao estalo, ou deixamos-nos falar, ou coisa assim. É um bocado triste o que às vezes acontece em Portugal, as discussões sobre estes temas. Eu acho que são interessantes. E eu acho que precisamos todos da ajuda uns dos outros para pensarmos em conjunto, e isso às vezes é muito difícil. Mas deixe-me só apresentar rapidamente a minha visão alternativa. Em primeiro lugar, o homem é um ser técnico por natureza. É evidente que sim. Nós começámos desde os primórdios da nossa existência enquanto hominídeos a tentar utilizar técnicas para facilitarmos a nossa vida. Basicamente, podemos resumir as coisas assim. E por isso nós somos técnicos por natureza, nós tentamos transformar o ambiente em que nós nos movemos. Somos necessariamente assim, isso é produto da nossa racionalidade, da nossa capacidade de linguagem, por aí adiante. Por isso esta ideia de que a tecnologia é má. Eu sei que este tipo de pessimismo cultural, as pessoas acham piada a isto, porque também nos colocam numa posição mais confortável e tudo mais, porque parece que nós temos aqui uma posição de grande protesto contra os maus e injustiças do mundo, que são reais e são dolorosas. Mas reparem que também não faz sentido falar nesses termos. O Pacheco Pereira estava com uma visão que não é a oposta, mas, a meu ver, mais certeira, mais sensata, que é dizer que nós podemos preencher a neutralidade intrínseca das tecnologias com, enfim, com o que ele chamou de mudanças sociais. Mas vejam, o que eu ia tentar dizer era o seguinte: nós vivemos numa sociedade tecnológica com este abuso de terminologia. E se nós olharmos para trás, para a história da Europa, nós percebemos que isso foi um plano deliberado de algumas pessoas. A razão por que nós vivemos nesta estrutura de ligação entre o desenvolvimento e a inovação tecnológica por um lado, crescimento económico por outro, e a ambição de emancipar as pessoas da dor, da morte, do desconforto, da pobreza, tudo isso fez parte do mesmo projeto a que se convencionou a chamar o projeto moderno.
que nasce no século XVII. E aqueles tipos que estão a escrever no princípio do século XVII, na primeira metade do século XVII, eles são clarinhos como a água, o que é que eles pretendem. E para eles era muito evidente que não bastava ter uma nova concepção do que era a ciência e tornar a ciência mais tecnológica, não é? Para pensar em homens como Bacon ou como Descartes, para ir adiante. Para eles era igualmente evidente que só era possível potenciar todas as promessas de uma ciência tecnológica, da mobilização do conhecimento humano, da razão humana, para trazer bens para a vida humana de todos, e não só dos ricos e dos privilegiados, isso só era possível se houvesse uma transformação social estrutural também. Que implicava o quê? Implicava uma transformação nas nossas convicções religiosas, por exemplo. Implicava uma transformação nos nossos sistemas políticos. Implicava uma transformação da nossa relação uns com os outros. Ou seja, uma transformação social total. Por isso, quando o Carlos Henrique estava a falar, precisamos de fazer uma revolução foi daqueles tipos que fizeram no século XVII. Para constituir uma sociedade que se aproxima desta que é a nossa. E o que é muito interessante é ver que no século XVII, estes tipos que, à partida, nós diríamos que, como estão movidos por esta imensa energia inspiradora, uma esperança desmesurada no que o futuro nos pode reservar, é muito engraçado perceber que, sobretudo, Francis Bacon, um grande europeu, um inglês, um grande pensador inglês, ele começa imediatamente a alertar para a essencial ambiguidade do fenómeno tecnológico. Por isso, ele é um grande promotor de uma sociedade apostada na transformação incessante da tecnologia e, ao mesmo tempo, a alertar para os seus riscos, para os seus perigos. É muito interessante como ele faz isso no mesmo momento. E reparem, ele define, ele cria um slogan, ficou um slogan, enfim, nos meios filosóficos, evidentemente, nos meios literários, digamos assim, para a Europa toda, no século XVII e no século XVIII, que era: para que é que eu estou a fazer isto tudo? E ele resumiu isso numa frase. Para que é que eu me estou a dar ao trabalho de inventar uma nova ciência, uma nova metodologia científica, uma nova filosofia política, uma nova crítica da religião? Para que é que eu me dou ao trabalho de fazer isto tudo? Para o alívio da condição humana. Da condição humana de todos. O que escandalizava estas pessoas era porque é que nós tínhamos que morrer aos 30 anos. Este pensamento de vida daquela gente no século XVII.